Eu sou jornalista, eu conto histórias de pessoas anônimas, eu acredito no poder da narrativa e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, aqui. Eu comecei cobrindo violência aqui no Brasil e chegou um momento que eu queria entender se havia um denominador comum entre o processo de violência que levava à violência aqui no Brasil e o processo de violência que acontecia lá fora. Então, em 2005, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar em Londres. Na minha classe, éramos 60 estudantes de 45 países, era praticamente a ONU dentro daquela classe. E nas férias, eu fui convidada por uma amiga egípcia muçulmana a ir para o Cairo, porque a família dela, ela era economista, morava sozinha em Londres, tinha sido criada nos Estados Unidos, a família dela tinha destacado 3 pretendentes para ela se casar, ela tinha que escolher só um, e ela queria a ajuda das amigas para isso. Então, fomos para o Cairo, eu, uma outra amiga filipina, cristã, protestante, e a Gillian, que é canadense judia. Eu falei, isso não vai dar certo. Naquela época era a segunda intifada, as coisas na região estavam muito tensas, a narrativa do ódio dominava o discurso e eu achei realmente que a gente teria dificuldades em nos entendermos. Mas quando nós voltávamos para casa todas as noites e nos reuníamos ali no quarto da Dina, nós éramos só 4 meninas, 4 amigas, sem nenhuma diferença entre nós. Ali não estava a judia, a muçulmana, a cristã, a asiática, a americana, a árabe. Nós éramos só 4 amigas conversando sobre o que meninas conversam no mundo inteiro. Então, para mim, até que eu começasse realmente a cobrir os conflitos no Oriente Médio, a imagem que eu tinha da hostilidade entre muçulmanos e judeus era essa. A minha amiga Dina e a Gillian andando de banana boat no Mar Vermelho. Ou essa, de novo, a minha amiga muçulmana e a minha amiga judia. Essa experiência me marcou muito. E eu comecei a pensar se a narrativa que domina o noticiário e a divisão dela com o que acontecia realmente entre as pessoas no solo, se ela existia também em outros lugares. Então eu voltei para o casamento da Dina anos depois. Ela não se casou com nenhum dos 3 pretendentes, ela casou com um outro que ela conheceu num sambão em Londres, que eu a levei. Então eu fui para o casamento dela e resolvi ir de lá para o Irã. Era também uma época complicada, aí eu já fui como jornalista, o Irã tinha retomado o programa nuclear, parecia que uma guerra era iminente, e eu fui, então, como jornalista, eu fiz uma escala nos Emirados Árabes, eu precisava comprar um véu, porque no Irã o véu é obrigatório mesmo para as estrangeiras. Eu fui ao shopping, conheci essas jovens, pedi que elas me ajudassem a comprar o véu, porque para elas parece tão natural. Depois as convidei para um café, querendo saber, justamente discutir com elas sobre a opressão feminina, né? Porque para mim era tão visível na forma como elas se vestem. Elas concordaram e quando a gente sentou para um café, essa aqui, a de óculos, me falou, mas eu queria te fazer uma pergunta antes. É verdade que as mulheres na América fazem muitas plásticas? Eu falei, é verdade, nos Estados Unidos é o campeão de cirurgias plásticas, depois o Brasil vem em segundo lugar. Ela falou, que horror, isso é que é opressão feminina, você ter que mutilar o corpo para poder se exibir na praia ou arrumar um marido, a gente não precisa fazer isso aqui. Claro que é uma outra visão e existe a questão da escolha, obviamente, mas ela me fez refletir se a cultura que às vezes é tão enraizada para a gente faz com que a gente nem perceba que as escolhas não são realmente escolhas livres, mas pautadas por essas culturas tão enraizadas na nossa sociedade. O que eu via como opressor nela, ela via como libertador. Eu fui de lá então para o Irã, cheguei no Irã com essa bagagem toda. A imagem que eu tinha do Irã era que eu ia encontrar um país destruído pela guerra, 8 anos de guerra com o Iraque, um país isolado, empobrecido por sanções econômicas. Eu cheguei com o véu toda de preto, como as meninas tinham me ajudado a comprar o véu, e eu avistei no aeroporto a minha tradutora, eu tinha convidado ela a me buscar lá, e ela vestia all-star cor-de-rosa, calça jeans, camiseta, uma batinha e um véu que mal cobria o cabelo. E quando eu fui cumprimentá-la, ela falou, mas o que você está fazendo vestida desse jeito? Nós, iranianas, somos muito modernas. E nós fomos, então ela arrumou meu véu e nós fomos para o centro de Teherã
no carro dela, com ela ao volante, ouvindo funk iraniano. Naquele momento, todo o estereótipo que eu tinha também sobre as iranianas, obviamente, foi desconstruído ali. É claro que o Irã tem muito a avançar ainda em termos de direitos das mulheres, é claro que eles lutam pelos mesmos direitos que nós já lutamos um dia, mas você encontra mulheres sob o chador e você encontra jovens como essa, que estava comprando um vestido para uma festa. Acabei indo parar em algumas festas com ela, onde os jovens fazem tudo o que os jovens do mundo inteiro fazem, eles almejam tudo que os jovens do mundo inteiro almejam. 70% das vagas nas universidades são ocupadas por mulheres. Aí tem aquele cartaz, na Universidade de Teherã, na cafeteria, aquele cartaz diz proibido a permanência de mulheres. Obviamente que elas estão desafiando a regra, como eles fazem todo o tempo. O governo tenta fechar os cafés. Acho que foi a única vez que foi no Irã que eu vi uma foto do Che Guevara junto com Brad Pitt, sem nenhum conflito. O governo tenta todo o tempo fechar os cafés onde os jovens se reúnem e eles reabrem dias depois em outras esquinas. Fecha os jornais reabrem com outros jornalistas, prendem os jornalistas, outros abrem novos veículos. E eu fico me perguntando por que essas vozes não são ouvidas, por que só há uma narrativa sobre esses países. O Irã tem questões a avançar no direito da mulher, mas tem também a primeira mulher a ganhar um Nobel da Paz, é uma iraniana, Shirin Ebadi. Quando eu fui entrevistá-la nesse táxi. Há 900 táxis dirigidos por mulheres em Teherã. Essa moça eu peguei sem querer, tem uma história incrível, se casou com 12, 13 anos, teve 2 filhos. O direito do divórcio ainda não é um direito da mulher no Irã, então ela disse que ia montar uma estratégia para se separar, que ele desse o divórcio para ela. E aí ela enlouqueceu ele, ela falou, eu vou enlouquecer esse homem, eu vou me fingir de louca. E ela começou a fazer isso, até que ele deu o divórcio a ela. Ela trabalhou durante 10 anos, juntou dinheiro, voltou, comprou a casa dele de volta, montou essa cooperativa e hoje são 900 motoristas de táxi em Teherã. Depois dessa primeira experiência, eu fui cobrir vários conflitos. Eu estive em Gaza, também numa situação entre 2 guerras. Eu tinha visitado Siderot, que é a cidade mais atingida pelos mísseis disparados de Gaza. Quando eu estava a caminho, eu tinha combinado do tradutor me pegar na fronteira, e ele me ligou e parecia nervoso. A imagem que eu tinha de Gaza era essa, era a imagem dos mísseis, de terrorismo e etc. E ele me ligou muito nervoso e um pouco tímido, me perguntando se eu podia levar uma coisa para ele. Eu fiquei imaginando, meu Deus, o que ele vai me pedir para passar na fronteira e pelo checkpoint do Hamas, né? Eu falei, deve ser alguma coisa ilegal. E de fato era. Ele me pediu se eu podia passar num mercado e comprar uma garrafa de vinho, porque havia 7 anos, por causa do bloqueio, ele não podia saborear um vinho junto com a mulher. Então eu entrei em Gaza, passei pelo checkpoint do Hamas, traficando uma garrafa de vinho e algumas latas de cerveja para o meu tradutor. E durante os dias em Gaza eu descobri que há muitas coisas ruins lá, mas há muitas coisas positivas também. Nós fomos comemorar o aniversário de uma das meninas no Gaza Water Park, que é só um tanque com um escorregador, mas que resiste ali. É um lugar onde os casais vão, dançam, tem música ao vivo. Eu fui comprar lingerie com a Reba, porque havia 7 anos não chegava um carregamento de lingerie. Esses túneis ilegais que ligam Gaza ao Egito levam muitas coisas, inclusive dizem armas e munição, mas naquele dia havia chegado um carregamento de lingerie. E ela me pediu para escolher com ela, porque havia 7 anos ela não podia comprar lingerie por causa do bloqueio. E eles me contavam com saudosismo da época em que as avós e a mãe da Reba usavam mini saia, um tempo de menos radicalismo, de menos opiniões, né, tão fundamentalistas. Ela me contava que quando eles se casaram, eles passaram o primeiro dia da lua de mel num restaurante israelense, porque eles queriam fazer um brinde e nos outros restaurantes isso não era possível. Então eles lembravam desse primeiro dia com muito carinho e muito saudosismo. Obviamente isso não é possível hoje, porque
existe o bloqueio. Nós conhecemos essa história, né, também de muros, a gente se protege muito entre muros, a gente construiu para nós cercas elétricas, a gente tem alarmes na nossa casa, e isso nos traz realmente mais segurança no curto prazo. Mas no longo prazo, isso também cria uma divisão, segregação, um estranhamento entre as pessoas. Quando a gente não convive no mesmo espaço, quando a gente não se relaciona, quando a gente não se abre para o novo, para opiniões diferentes, o outro vira um estranho. E é aí que os estereótipos e o preconceito florescem. Meu próximo destino foi o Afeganistão. A narrativa do ódio, a narrativa do medo, elas são muito usadas hoje pelos líderes para justificarem as guerras, tanto ações abusivas da polícia como as guerras. Armas de destruição em massa no Iraque, por exemplo, depois na Síria, no Afeganistão, as mulheres oprimidas pelas burcas, e é claro que a situação das mulheres no Afeganistão é realmente muito complicada, mas sob a burca eu encontrei pessoas maravilhosas que estão lutando pacificamente para mudar a situação, que têm movimentos pela luta pelos direitos de forma pacífica, e o que acontece é que elas raramente têm voz. O ódio, geralmente, e as guerras dominam a narrativa. Essa sou eu, experimentando uma burca. Eu conheci mulheres como essa professora que educou 150 meninas secretamente na casa dela durante o regime do Talibã, uma deputada, Fawzia Koofi, a primeira mulher a se candidatar à presidência do Afeganistão, a editora da primeira revista feminina do Afeganistão, a comandante do primeiro batalhão composto por mulheres no Afeganistão. Ela é poetisa, ela na época namorava um jovem 10 anos mais novo, de uma outra etnia, e de uma patente inferior a ela quebrava todos os tabus ao mesmo tempo que existem no Afeganistão. A Shamsia, uma jovem grafiteira que está transformando os muros de Cabul destruídos pela guerra em arte. As boxeadoras de Cabul que treinam no mesmo estádio que as mulheres antes eram apedrejadas, e elas fazem questão de treinar lá e estão tentando um lugar nas Olimpíadas. Por que essas mulheres não têm voz? A narrativa, como eu disse, da violência, né, ela é muito usada para justificar as guerras. E quando nós damos a essas pessoas a voz, o que acontece? Surge uma Malala. A Malala não é a única, mas a Malala era uma menina anônima que lutou pacificamente para mudar a situação, durante anos de forma anônima, para mudar a situação na sua região. E quando você dá a ela a voz, quando você põe um microfone na frente dela, o que acontece? Ela se torna a mais jovem Nobel da Paz. Então, em todos os países, ela não é a única, como eu falei, tem muitas Malalas. Em todos os países em guerra onde eu já estive, eu encontrei mais pessoas buscando a paz do que a beligerância. Eu encontrei mais harmonia do que conflito, mais hospitalidade do que hostilidade, mais compaixão do que desavença. As discussões políticas, as estratégias militares, os números de mortes dominam o noticiário, mas há muito mais para ser visto do que a tragédia. Tem a vida que se impõe, na compaixão e na generosidade, nos unem nos tempos difíceis e nos levam a perguntar onde realmente está o ódio. É preciso que a gente dê visibilidade para essas narrativas positivas, para esses movimentos pacíficos, para essas iniciativas de paz. Eu tento fazer isso como jornalista, vocês também podem fazer, porque hoje todos vocês estão nas redes sociais, então eu queria invocá-los hoje, se possível, a abrirem seus espaços para mais tolerância, para mudar essa narrativa de violência, para falar mais de paz e não sobre a guerra, não sobre aquilo que nos separa, mas aquilo que nos une, não sobre aquilo que nos diferencia, mas aquilo que nos torna iguais como humanos. Ao invés de publicar na sua timeline discursos de ódio, de desavença, que reforçam estereótipos e preconceitos, vamos compartilhar aquilo que desconstrói esses estereótipos e esses preconceitos. Em vez de reforçar suas próprias crenças, deem espaço para coisas novas, para novas narrativas, para ideias que inspiram e que transformam. E assim, vamos juntos
transformar a narrativa do mundo em uma narrativa mais pacífica. Obrigada.